Consideremos a fatoração de x a 9 menos 512. Inicialmente, vamos fazer a decomposição em fatores primos de 512 para ver o que é que isso produz. Então, 512 a gente divide por 2, que vai dar 256, dividido por 2, 128. Continuando a divisão. Aqui conferindo, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. E realmente, 256 vezes 2, 512. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fatores, de modo que 512 é 2 a nona. Então, a expressão original, x a 9 elevado a 9 menos 512, eu posso escrever na forma x elevado a 9 menos 2 elevado a 9. Agora, nessa forma, a gente ainda nota que a gente poderia olhar isso como x ao cubo menos 2 ao cubo. E essa forma nos interessa, porque nós lembramos também o seguinte: se você tiver uma expressão do tipo P3 menos Q3, isso aqui pode ser decomposto como P menos Q, que multiplica P2 mais PQ mais Q2. Então aqui nós vemos o seguinte: a gente olha essa expressão e a gente identifica o P3 aqui, né? Então quem é o P? O P é o que está elevado ao cubo. O que está elevado ao cubo aqui é essa quantidade x3. Então estou olhando o meu P como sendo x3. E o meu Q seria 2 ao cubo. Estou fazendo essa identificação para usar essa fórmula aqui. Então, isso é o meu P, o x3, e isso aqui é o meu Q, ou seja, o 2 ao cubo. Então, essa expressão aqui eu posso escrever como P menos Q, nesse caso, x ao cubo menos 2 ao cubo. E aí a gente tem P2, ou seja, P é x3, então P2 é x3 ao quadrado. Que já poderia a gente escrever x à sexta, né? Mas vamos fazer de forma pausada isso aqui, né? O próximo termo PQ seria x3 vezes 2 ao cubo. E o Q2 seria 2 ao cubo ao quadrado. Então aqui a gente teria, fazendo alguns desenvolvimentos aqui, x ao cubo ao quadrado, então eu vou pôr como x à sexta. 2 ao cubo é 8, então 8x3 mais 2 à sexta aqui, né? Dois à sexta. Então aqui daria 64. Mais 64. Deixa esse termo aqui. Agora, x ao cubo menos 2 ao cubo, eu ainda posso simplificar um pouquinho isso aqui. Porque eu posso usar de novo esse P ao cubo menos Q ao cubo nessa decomposição. Só que agora eu estaria identificando aqui o meu P como sendo x e o meu Q como sendo 2. Ou seja, isso aqui me daria essa expressão x ao cubo menos 2 ao cubo, eu posso escrever como x menos 2 vezes x2
mais x vezes 2, que eu vou escrever já como sendo 2x, mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então, essa parcela aqui me deu esses dois aqui. E mantém esse último aqui. Agora, eu posso ainda escrever simplificando um pouquinho mais, porque x2 mais 2x mais 4, eu identifico como x mais 2 ao quadrado. Não identifico, desculpa, eu errei. Porque x mais 2 ao quadrado é x2 mais 4x mais 4. Então eu não posso fazer essa identificação. Então vamos corrigir isso aqui. Não tem aonde eu ir além desse termo, x2 mais 2x mais 4. E esse termo que também está aqui, x6 mais 8, x3 mais 64, eu poderia pensar talvez em simplificar esse termo como se fosse um termo do segundo grau em x3. Por exemplo, que eu estou mencionando, eu poderia olhar isso aqui como sendo x ao cubo ao quadrado mais 8, x ao cubo mais 64. Então, se eu olhar x ao cubo como sendo w, poderia imaginar que isso é w2 mais 8w mais 64. E aí, como a gente viu, sempre que eu tenho um polinômio do segundo grau, se eu sei as raízes, eu posso decompor o polinômio. Aqui o coeficiente é 1, então eu sei que eu posso decompor o polinômio como w menos R1 vezes w menos R2, onde R1 e R2 seriam os valores que anulam essa expressão. Ora, se eu vou achar as raízes de w2 mais 8w mais 64, aqui eu usaria Bhaskara para resolver essa equação, que é o que define as raízes. Aí, usando Bhaskara, w seria menos 8, mais ou menos, aqui daria 64, mais menos 4 vezes 64 sobre 2a. E eu paro por aqui, porque eu já estou vendo que 4 vezes 64, isso aqui vai ser maior que 64. Então, subtraindo o que está dentro da raiz é negativo, não existe w real, que é a raiz dessa equação. Ou seja, esse termo w2 mais 8w mais 64, eu não consigo fatorá-lo além desse ponto, porque ele não tem raiz real. Então, eu tenho que deixá-lo dessa forma. Então, eu também não consigo simplificar x6 mais 8x3 mais 64, ou seja, não consigo fatorá-lo além disso. Esse x2 mais 2x mais 4 também não. Então, a expressão final da fatoração dessa quantidade x9 menos 512 acaba resultando nesses termos escritos aqui. Ou seja, a resposta é essa aqui.